E aí pessoal, hoje vamos falar sobre Gap Exchange, ou seja, as trocas de gap. Mas antes, não se esqueçam de curtir e comentar esse vídeo e se inscreverem no meu canal do YouTube. Bom, vamos ao conteúdo. Gap Exchange, como o próprio nome já diz, é uma troca de responsabilidade na proteção dos gaps, ou seja, a defesa, ao alinhar, mostra um padrão para o ataque, porém no pós-snap executa outra coisa. Nessa imagem, por exemplo, o Tech 3 parece ser o responsável pelo gap B, enquanto que o linebacker mostra a responsabilidade no gap A. Isso a gente define então pelo próprio alinhamento. Presumimos que o defensor seja responsável pelo gap onde ele está alinhado. Entretanto, ao falar em Gap Exchange, esses jogadores têm suas responsabilidades trocadas, ou seja, no pós-snap, o Tech 3 ele assume o gap A, enquanto que o linebacker assume o gap B. Com isso, então, nós temos a primeira virtude do Gap Exchange, que é criar um movimento pós-snap, e isso é um fator que muitas vezes pode confundir a linha ofensiva. Pensando em um esquema de bloqueios para a corrida, a OL tem a sua responsabilidade setada pré-snap, porém com uma necessidade de ajuste pós-snap, caso a defesa crie esse movimento. Entretanto, esse ajuste muitas vezes acaba sendo difícil, pois envolve ajustes de ângulo de bloqueio, contagens de ameaça, enfim, o Gap Exchange ele pode estressar e muito o ataque. Vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós vemos o Tech 3 e o linebacker realizando o Gap Exchange. Observem como o Tech 3 ele sai do ombro de fora e agride o ombro de dentro do offensive guard. Nesse caso aqui, a responsabilidade do guard perante o conceito de corrida é realizar um base block no Tech 3 e jogar ele para o lado oposto da corrida, deixando esse cara fora de cena. Para realizar esse base block, o guard precisa de ângulo. Tá? Ele vai buscar um contato de dentro para fora e empurrar o Tech 3 para fora, certo? Para fazer isso, pensando que o defensive tackle está no seu ombro externo, já no local para onde ele deve ser bloqueado, visto que ele está no ombro de fora e a gente precisa jogar ele para fora, o guard vai dar apenas um power step com o pé de fora para encaixar o bloqueio e aí tracionar esse jogador e levar ele para longe da corrida. Entretanto, no momento que o Tech 3 ele agride o seu ombro interno, o power step do guard acaba tirando ele totalmente do ângulo de encaixe do seu bloqueio. E aí, o defensive tackle consegue passar livre, agredindo o play side e nesse caso aqui conseguindo um tackle for loss. Nesse outro exemplo, vemos uma jogada semelhante, porém agora aqui na nossa realidade do FABR. No pré-snap, nós vemos o defensive tackle em Tech 3 mostrando responsabilidade no gap B. Entretanto, no pós-snap, ele realiza o Gap Exchange e ataca o Gap A. Rodando o vídeo, nós vemos a mesma situação da jogada anterior. Ao criar um movimento pós-snap e agredir o gap oposto ao seu alinhamento, o DT faz com que o guard perca o seu ângulo de bloqueio. E aí, o Tech 3 ele acaba passando praticamente sem ser tocado, e aí ele consegue fazer um tackle for loss para a defesa do Santa Maria Soldiers, mostrando que o Gap Exchange ele pode ser facilmente utilizado aqui na nossa realidade. Uma outra situação que o Gap Exchange pode ser bastante eficiente é contra corridas em zona. Nessa situação, o ataque não está bloqueando jogadores específicos, mas sim espaços. Nesse caso aqui, por exemplo, o ataque dos 49ers está utilizando uma outside zone para a direita. Os bloqueios, como o próprio nome já diz, eles são feitos por zona. Vamos analisar o backside. O left tackle ele tem a sua zona de cobertura do seu nariz até o nariz do próximo jogador em direção ao play side, nesse caso do guard. Então, ele é responsável por bloquear qualquer defensor que ataque esse espaço. E isso vai se aplicar então para todos os bloqueadores, sempre tendo sua zona de cobertura do seu nariz até o nariz do próximo jogador em direção ao play side, certo? Bom, nesse caso aqui, pré-snap, pela contagem de coberto e descoberto, nós vamos ver o left tackle sendo responsável pelo three tech, o guard sendo responsável por ir direto para o linebacker, visto que ele é o cara que se mostra como responsável pelo seu play side gap, e o center sendo responsável pelo nose tackle. Então todos eles vão bloquear em direção ao play side. Nesse caso aqui, a defesa então vai realizar o Gap Exchange. Vamos observar que o nose tackle ele mostra a responsabilidade no Gap A forte. Porém, ele vai atacar o Gap A fraco, enquanto que o linebacker sai do Gap A fraco
e vai para o gap A forte, assim então tendo a troca de gaps. Com isso, o esquema de bloqueios da zona ele também precisa ser ajustado. Dessa forma, né, os dois jogadores, center e guard, eles precisam ajustar o seu bloqueio. Com isso, né, o center precisa cobrir o play side gap, né, no caso o gap A forte, que agora passa a ser responsabilidade do linebacker, e o guard o gap A fraco, né, que agora passa a ser responsabilidade do nose tackle. Então eles precisam trocar a sua responsabilidade, trocar de jogador o qual vão bloquear. Rodando o vídeo, nós vamos ver como essa movimentação defensiva pós-snap acaba tornando difícil a vida desses OLs. Observem como os bloqueadores acabam se confundindo e o linebacker acaba ficando totalmente livre. Esse movimento criado, então, onde os defensores cruzam a face do OL, cria uma situação de estresse e é um ajuste programado para o OL, porém difícil de ser feito, né? Por isso, então, que o Gap Exchange ele pode ser extremamente eficiente, tá? Contra corridas em zona, como foi nesse caso aqui, né? Onde o linebacker ele acabou ficando livre, né? Conseguiu uma boa infiltração, né? Agrediu a linha de scrimmage e ainda conseguiu um tackle for loss para a defesa. Neste outro exemplo, voltamos ao FABR e agora nós vamos ver uma situação um pouco diferente. Agora o Gap Exchange ele vai rolar fora do box, ou seja, nós observamos uma troca de responsabilidade entre os defensive backs. Vale lembrar que gap é todo o espaço criado entre os jogadores do ataque, não apenas entre os OLs. Então, entre os wide receivers, nós também temos gaps. Nessa jogada, no pre-snap, o nickelback ele é o force player da jogada, ou seja, é quem vai forçar a jogada para dentro do campo, visto que a defesa está numa cover 3, né, e o cornerback aqui desse lado é o responsável pelo deep. Assim, o nickelback assume a função de force player. O safety, que está mais próximo do box agora, inicialmente mostra uma responsabilidade pela hook curl, tá? Assim, então, ele não vai atuar como force player. Entretanto, no momento do snap, esses dois defensive backs eles trocam a sua responsabilidade. Ou seja, o safety passa a ser o force player, tá, jogando por fora, e o nickelback vem para dentro assumindo a função que inicialmente era do safety. Exatamente na mesma lógica das trocas de gap lá nas situações de box. Nessa jogada, o ataque vai realizar um wide receiver screen. Então, o número 2 ele vai ser o responsável por bloquear o force player, tá? Para o cara que receber a bola conseguir achar um espaço e correr por fora. Rodando a jogada, nós vamos observar, né, que o bloqueador ele se movimenta em direção ao nickelback, que inicialmente mostra ser o force da jogada. Porém, né, com o Gap Exchange, quem assume a responsabilidade é o safety, e isso gera um conflito nesse wide receiver, que acaba por ficar indeciso na hora de bloquear. Por fim, né, acaba não bloqueando ninguém e o safety acaba ficando totalmente livre para conseguir um tackle for loss, mostrando então que a troca de gaps ela pode ser eficiente também quando feita fora do box. Resumindo, Gap Exchange ou troca de gap é uma situação onde a defesa cria movimento pós-snap com o intuito de confundir o ataque, tá, deixando os jogadores sem saber quem bloquear ou até mesmo tirando seus ângulos de bloqueio, podendo assim então criar uma situação diferente da padrão, né, e trazer mais efetividade para a defesa.